Capítulo 27. A casa ainda estava em silêncio na manhã daquele sábado, quando saí da cama e me vesti. Perambulei por alguns cômodos, ansiosa. Eu queria saber como Gael estava, se a febre havia ido embora, mas era cedo demais. O sol ainda não começava a despontar no horizonte. Acabei indo para o jardim, mas a inquietação dentro de mim não cedeu. Decidi caminhar um pouco, na esperança de que o exercício e o ar puro ajudassem a desembaralhar minha mente. Escolhi o caminho da capela, sentindo uma saudade imensa de casa. Como se tivesse pressentido isso, Ayla me ligou. Enquanto você fica aí aproveitando a vida boa na Europa, eu estou aqui me matando de estudar, foi dizendo. Eu estava em frente ao bosque. O sol se infiltrava pelas copas das árvores, criando uma profusão de raios finos que lembravam as cordas de uma harpa. Parei para observar, louca para desenhar aquela cena. Você ia amar fotografar este lugar, Ayla. É tão lindo que você poderia apontar a lente em qualquer direção e conseguir uma foto perfeita. Você só está dizendo isso para me irritar, né? Grunhiu. Acho que sim, dei risada, cutucando um graveto com a ponta do sapato, e entrei um pouco mais no bosque. As folhas secas caídas na grama produziam barulhos engraçados à medida que eu me aproximava da harpa de sol. Como você está? E a mamãe? Ela ficou quieta por um instante. Estamos bem, dentro do possível. É claro que a mamãe está triste. Ela gostava muito da dona Lola, mas é que a morte dela quer dizer mais uma coisa, né? Eu sabia disso e estava preocupada. Mamãe perdera sua amiga e também a única pensionista. Nenhum hóspede novo? Eu quis saber. Não. Soltei um suspiro. As coisas iam ficar bastante complicadas agora. Nós vamos dar um jeito, Ais. Sempre damos, afirmou ela, e eu quase podia ver seu semblante delicado, endurecido pela determinação. E você, o que tem feito? Ayla, minha palma resvalou no tronco frio e úmido de uma das árvores. Eu já nem sei mais. Ela ficou quieta por alguns segundos, e então sua voz explodiu em meus ouvidos. Ai, meu Deus do céu, Bri, você transou com seu chefe? Não, mas rolou um beijo ou dois. Puta merda, ela deu risada. E foi bom? Puta merda. Abri um sorriso. Cheguei ao ponto exato onde os raios projetavam círculos perfeitos no chão. Um deles incidiu sobre meu olho e eu elevei o queixo, cerrando as pálpebras. Puta merda, Bri! Dessa vez, em vez de animação, a voz da minha irmã continha repreensão. Onde se ganha o pão, não se come a carne. A vovó sempre dizia. Isso pode acabar mal, muito mal. Eu sei. Ela soltou um suspiro pesado, que produziu um chiado metálico em meu ouvido. Mas isso não muda nada, concluiu por mim, porque você não consegue evitar. Está louca por ele. Algo assim. Acabei sorrindo para o vazio. E a coisa com a mulher dele? Abri os olhos e comecei a voltar pelo caminho de onde tinha vindo, desviando de arbustos e samambaias que ainda tremulavam com gotas de orvalho. Essa é a parte que pode me machucar, acabei confessando. Ele se sente culpado por querer estar comigo. E sabe o que é pior, Ais? Pior do que saber que o cara fica cheio de remorso quando está com você? Não consigo pensar em nada pior que isso. Preferi ignorá-la. Ele a amava, contei. Eles não romperam, não decidiram terminar. A vida terminou por eles. Que nem aconteceu com o papai e a mamãe. Um rompimento assim não deixa feridas, dilacera. O Gael não conseguiu superar ainda, porque uma parte dele foi arrancada, entende? Bri. Ela fez um muxoxo. Eu sinto muito. Cheguei a uma parte onde centenas de raios iluminavam o bosque. Abri os dedos, correndo-os pelos feixes de luz, como se os dedilhasse. Não, está tudo bem, Ayla. Eu acho bonita a maneira como ele a ama. Ok, você tá louca, né? É do cara que você gosta que nós estamos falando. E você não ia querer um tipo de amor assim, que mesmo depois que acaba, continua a existir? Porque eu queria marcar alguém dessa forma, continuar existindo, mesmo depois do fim. E me peguei pensando que os alquimistas não tinham entendido. Não existia um elixir da vida que trouxesse a imortalidade.
É o amor que torna alguém imortal. Ela ficou muda por alguns segundos. Ok, você está me confundindo, reclamou. Está dopada demais no barato da paixão para fazer algum sentido. É bem provável, mas esse não é o problema. Ele esconde algumas coisas. Que tipo de coisas? Como é que eu vou saber se ele esconde? Ela fez uma pausa, ponderando, mas sua voz estava absolutamente séria quando voltou a falar. Isso não é importante, Bri. A pergunta que você se deve fazer é: isso muda alguma coisa? Isso que ele não quer que você saiba vai te fazer mudar de ideia? Abri a boca para responder, mas me detive ao me ver sem resposta. Mudava alguma coisa? O que quer que Gael quisesse manter em segredo seria tão grave assim que eu poderia deixar de amá-lo? Quando foi que você ficou tão inteligentona? Brinquei. Em algum lugar, entre a prova e a conclusão do TCC, gemeu. E, seja lá o que decidir, não faça nada que eu faria. Você não é de se deixar levar por qualquer coisa, ao contrário de mim. Tente se lembrar disso e, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não transe com ele. Se você já está toda apaixonada agora, com ele, misturar ainda mais, ferrar com tudo. Ayla, a ligação tá cortando. Apertei o telefone contra a orelha, mas só ouvi um chiado insistente. Alô, Ayla? A ligação caiu. Tentei retornar, mas parecia que o sinal da operadora havia caído também. Guardei o celular no bolso do jeans e me virei para voltar à calçada. Ah, que droga! Analisei a mata que me cercava, buscando algum indício de civilização, mas tudo o que via, para qualquer direção que olhasse, era mato, árvores e... mais mato. Eu tinha certeza de que pegara o caminho certo. Como tinha ido parar ali? Merda! Meu senso de direção não era dos piores. Isso quando eu estava prestando atenção e tal. Eu tinha ficado distraída demais enquanto falava com Ayla. Mas observando bem o cenário, depois de andar de um lado para o outro tentando encontrar a harpa de sol, não tive certeza se teria feito alguma diferença. Tudo naquele bosque parecia exatamente a mesma coisa. Escolhi uma direção, usando o celular como bússola. Assim que ele encontrasse a rede, eu estaria me aproximando da cidade. Fiz uma anotação mental para procurar um aplicativo que tivesse uma bússola de verdade. E outro que ensinasse a usá-la. Andei por uma boa meia hora, um olho no bosque, o outro na tela. A bateria já passava da metade, procurando rede de dados. Ai, que saco! Mudei de direção outra vez, me amaldiçoando por não ter ficado na calçada. Não, por não ter permanecido na cama, onde era seco e seguro e quentinho e macio, e tinha um banheiro saído de alguma revista de decoração bem ao lado. Comecei a ficar apreensiva depois de 2 horas de caminhada. Eu estava andando em círculos. Meu Deus, eu ia ficar presa naquela floresta para sempre? Nem tinha levado nada comigo. Tudo o que encontrei no bolso da calça foi uma nota de 5 libras. De que isso me serviria ali, no meio do nada? Tentei ligar para Gael algumas vezes, mas a linha continuava muda. A bateria estava indo embora muito depressa. E como não estava adiantando nada mesmo, guardei o celular no bolso e segui em frente. O que mais eu podia fazer? Ainda bem que Gael tinha dito que não existia cobra na Irlanda. Parei diante de uma árvore de tronco largo e copa muito alta, cogitando a ideia de subir nela para tentar enxergar alguma coisa lá do alto, como minha Cinderela favorita fazia no filme. Mas me detive, examinando o cenário. Algo me pareceu familiar. Eu já tinha estado ali antes e levei um instante para perceber que não tinha sido naquela manhã. A névoa noturna não possibilitava que eu visse muito além de algumas árvores adiante, por isso perambulei às cegas pela floresta, passando 3 vezes diante de um jovem freixo, ainda espichando sua copa para o céu. Eu estava andando em círculos. Não pode ser. Passei os braços ao redor do corpo, me afastando da árvore centenária que eu vira ainda pequena em meus sonhos. Dei meia volta, pronta para sair correndo, mas alguma coisa me impediu. Uma urgência inexplicável, como se alguma coisa me chamasse, me atraindo para o caminho para o qual eu dava as costas.
Não consegui resistir ao arroubo e meus pés começaram a se mover antes mesmo que eu percebesse. Quanto mais eu avançava, maior se tornava o impulso que me impelia para a frente. Andei por cerca de 40 minutos até que, enfim, consegui sair da floresta. No entanto, saí pelo lado errado. Não havia nem sinal da cidade, apenas um campo aberto com o céu nublado acima dele e uma colina mais ao longe. No topo dela, a única coisa naquela paisagem criada pelas mãos do homem, um castelo. Não é possível. Ele não podia ser real, simplesmente não podia. Porque a construção no horizonte não era um castelo qualquer, era o castelo dos meus sonhos. Apertei o passo, atravessando o capim alto, tropeçando em coisas que não cheguei a ver, pois não conseguia tirar os olhos do palácio. Uma estrada de terra batida surgiu e eu segui por ela. Ali perto havia uma vaca pastando entre duas árvores. Ela olhou para mim, mas a grama pareceu mais interessante, então voltou a ruminar. As pedras soltas na terra rolavam conforme eu me apressava, a paisagem mudando, a estrada sendo engolida por um corredor de árvores onde a luz do sol lutava para penetrar na folhagem. O cheiro úmido da mata grudou em minha pele, em meu cabelo, de um jeito esquisito e, ao mesmo tempo, familiar. Meu coração bateu rápido, tão logo eu fiz a curva e... gritei, mesmo sabendo de antemão o que encontraria ali. A questão era que eu não esperava encontrá-la. Não realmente. A pedra em formato de cabeça de bruxa existia, tão sinistra e assustadora quanto parecia nos sonhos. Devagar, me aproximei dela. Meus dedos trêmulos fizeram contato com a superfície escura, áspera e fria. Eu não estava sonhando agora. Tinha certeza de que estava muito desperta, sobretudo porque meu coração batia com força, a ponto de sair pela boca. Isso não pode ser real. Assustada como jamais estive, me afastei da escultura criada pela natureza. No entanto, o chamado dentro de mim ainda exigia que eu o atendesse. Eu não queria ver mais nada, mas ao mesmo tempo estava desesperada para saber que outras coisas encontraria. Então, engolindo em seco, fui adiante, passando pela gruta por onde eu fugira do casamento, seguindo por um caminho de flores amarelas, laranjas, vermelhas, enquanto meus sapatos esmagavam torrões de terra. Assim que aquele túnel de árvores desapareceu, a torre preencheu meu campo de visão. Logo em seguida, avistei a entrada do castelo. Não sei bem como consegui me mover. Estava tão perplexa e assombrada que nada em mim parecia funcionar direito. Mas quando notei, estava dentro dos portões, meus olhos presos à construção alta e larga, agora em ruínas. Ei, moça, você precisa de um ingresso para entrar. Uma garota vestindo um blusão cinza se postou à minha frente, me impedindo de prosseguir. O quê? Precisa de ingresso para visitar o castelo. O guichê fica ali. Indicou a cabine ao lado da entrada, que eu não vira ao passar, assim como também não tinha visto as dezenas de pessoas ali fotografando as ruínas, ou os homens de agasalho cinza gesticulando e apontando diante dos grupos e o gradeado que delimitava as áreas do castelo. O lugar tinha se transformado em atração turística, notei com certo atraso. No piloto automático, tateei os bolsos em busca do dinheiro. Consegui comprar o ingresso e corri para acompanhar um grupo de turistas. O guia nos levou ruínas adentro, um casal mais à frente fazendo dezenas de perguntas. Eu pouco ouvi, pois meu coração retumbava nos ouvidos e na garganta. Enquanto subíamos para o segundo andar, pressionei a palma nas paredes, reconhecendo-as, assim como meus pés conheciam os degraus da escada estreita. Eu sabia que havia sido construída daquela maneira para que, no caso de uma invasão, o inimigo não conseguisse desembainhar a espada. Eu também sabia que aquelas fendas compridas pelas quais passávamos vez ou outra eram por onde os arqueiros vigiavam dia e noite, prontos para defender o castelo e seus habitantes. Como raios era possível que eu soubesse da existência de tudo isso? Como aquilo podia existir fora dos meus sonhos? Tá certo, Gael existia, mas aquele lugar? Um castelo?
Os turistas prosseguiram, mas eu fiquei no segundo andar. Meus dedos correram pela parede rústica, sentindo seus relevos e reentrâncias à medida que cruzava o corredor. O cheiro acre de poeira e coisa mofada fazendo meu nariz coçar. Parei diante do que um dia fora um quarto real, o meu quarto. Com passos lentos entrei, examinando o cômodo vazio. A parede do fundo, onde antes havia uma janela, não existia mais. Meu Deus, murmurei, me sentindo meio zonza. Estava atordoada demais e não percebi que alguém passava pelo lado de fora, até que ele começou a gritar comigo. O que você está fazendo aqui? O homem de agasalho cinza e bigode largo questionou, com cara de poucos amigos. Esta ala não está aberta à visitação, não é segura. Em 1 ou 2 anos ela vai ser restaurada e você vai poder conhecer os aposentos da princesa Kiara. Agora você tem que sair. Por favor, desça. Olhei para ele, sentindo uma dor quase física ao ouvir o nome fora dos meus sonhos. Kiara McCarthy? Engoli com dificuldade. É dela que o senhor está falando? Da princesa Kiara? É claro que é da princesa Kiara McCarthy que eu estou falando. Ele abaixou as sobrancelhas grossas. Você não deveria estar aqui. Meus batimentos cardíacos entraram em colapso. Minhas mãos frias tremiam sem nenhum controle. Então ela existiu de verdade? A Kiara era real? Isso significava que o que eu sonhava não era apenas uma fantasia? Você entendeu que não deveria estar aqui? Ele repetiu, impaciente. Sim, eu entendi, mas, senhor... Eu me aproximei dele, as mãos sobre meu coração assustado. Eu preciso saber mais sobre ela. É importante, muito importante, por favor. Muito bem, eu conto alguma coisa se você sair daqui agora. Assenti e obriguei meus joelhos a aguentarem firme enquanto deixava para trás aquele aposento. O homem me levou até o pátio central, no térreo, e grunhiu ao perceber que eu o seguiria o dia todo se fosse necessário. O que você quer saber, menina? Sibilou exasperado. Tudo o que você puder me contar, qualquer coisa. Ele coçou o bigode. Kiara McCarthy foi uma grande mulher. Ela cresceu neste castelo. Era uma boa menina e... Ele continuou falando, mas eu parei de ouvi-lo, pois algo dentro de mim despertou. Era grande e assustador. Em um momento eu estava ali, vendo a boca daquele homem se mover sobre o bigode, formando o nome de Kiara McCarthy. Vez ou outra, no instante seguinte, revivia um pesadelo. Eu estava de volta ao ponto onde tudo começara. Credim cruum sinat, cruum sinat.